O nosso entrevistado de hoje é o candidato Gilmar Salgado, do PSTU. Natural de Maravilha, Gilmar Salgado tem 53 anos, é funcionário público, disputa eleições desde 98. Já concorreu aos cargos de senador, governador, prefeito e vereador de Florianópolis. Boa tarde, candidato. Obrigado por sua presença. Boa tarde a todos os telespectadores do Sistema Brasileiro de Telecomunicações. O senhor tem uma experiência como militante de movimentos sociais de esquerda e essa será a sua terceira campanha a governador. Como é que o senhor se apresenta para a sociedade catarinense, aos eleitores? Então, eu tenho 33 anos de trabalho na Casan, já fui dirigente sindical. Hoje faço parte, sou membro licenciado da CSP com Luta, Central Sindical e Popular, e militante do PSTU desde a sua fundação há 20 anos, né? E nos últimos 27 anos, sempre estive dedicado à luta dos trabalhadores, nunca ocupei nenhum cargo de governo, nunca fui ligado a governo nenhum, porque nós lutamos, né, no dia a dia, no cotidiano dos trabalhadores, melhores salários, por direitos trabalhistas e sociais e também para mudar de fato a vida dos trabalhadores. Por isso que nós apresentamos nossas candidaturas também nas eleições com uma extensão, Marcelo, dessas lutas que a gente leva no dia a dia com os trabalhadores. Em razão até do que o senhor coloca aqui no momento, o senhor adota um discurso, por vezes, um tanto radical em função da natureza política, né? E estabelece um diálogo onde dispensa possíveis uniões partidárias. Com essa postura de independência, como é que o senhor pretende governar o Estado? Então, Marcelo, na verdade, o PSTU sempre defendeu profundas mudanças na sociedade de Santa Catarina e no Brasil. Que mudanças, candidato? Mudanças na economia, na política econômica, principalmente hoje, que privilegia e beneficia grandes banqueiros e grandes empresários. Santa Catarina é o sétimo estado mais rico do Brasil, sétimo produto interno bruto, né? Então, é um estado que arrecadou, em 2013, 23 bilhões de reais. Só de isenção fiscal, nos últimos 4 anos, para as grandes empresas como BMW, por exemplo, em Joinville, o governo Colombo deu mais de 30 bilhões junto com os juros das dívidas internas, uma verdadeira agiotagem que Santa Catarina deu 30 bilhões em 4 anos. O senhor não é a favor da isenção de impostos para o estabelecimento? Para pequeno empresário e para trabalhador, sim, mas para grande empresário nós somos radicalmente contra, porque essa isenção podia ser dada para pequenos empresários da região norte do estado, por exemplo, criaria muito mais emprego para melhorar o salário dos trabalhadores. Então, nós somos candidatos para inverter as prioridades, usar esse dinheiro para atender as necessidades, inclusive as reivindicações dos trabalhadores da juventude pobre, que agora estiveram nas ruas no mês de junho do ano passado, e julho, e várias greves que aconteceram, o PSTU estava junto e reivindica todas essas lutas, onde o Colombo e a Dilma disseram que iam estudar as reivindicações, não estudaram o que é pior, colocaram a criminalização, a repressão policial para criminalizar os lutadores e os movimentos sociais. Inclusive o PSTU, aqui e no Brasil, tem 80 militantes sendo processados. Na Universidade Federal de Santa Catarina temos nossos militantes, professores que foram no Levante do Bosque, e nós queremos que a presidente Dilma e o Ministério Público Federal retirem esses processos, arquivem esses processos, o mesmo acontecendo hoje com a comunidade Amarildo, que ocupou aqui o norte da ilha, o Sem Teto, o movimento Sem Teto, estão sendo criminalizados, ameaçados de morte, e os trabalhadores da população negra, dos quilombos, né, aqui da Grande Florianópolis, e também os trabalhadores do transporte, que antes de começar uma greve já levam uma multa. Então a gente chama esse processo de criminalização. Nós descomemoramos recentemente, Marcelo, e você que está assistindo essa entrevista, sim, os 50 anos da triste memória da ditadura militar. Conquistamos poucas liberdades democráticas. E agora, esse direito de lutar dos trabalhadores está sendo questionado, criminalizado pela repressão policial, a política essa dos governos Dilma, do governo Colombo, do PT, do PSDB, do PSB. Né? Então, nós queremos reverter esses processos, arquivá-los, porque lutar é um direito. Voltando à questão da gestão, se o senhor fosse eleito, que prioridade o senhor já estaria trabalhando logo no início do mandato? Sem dúvida, hoje o que a população quer saber, as reivindicações, as mobilizações, as vozes das ruas, dos estudantes, dos trabalhadores, é a questão central da saúde, a educação, a segurança e a moradia, né? Mas a questão da saúde é o problema do subfinanciamento, Marcelo. E hoje o governo Colombo, ao invés de investir mais dinheiro nos hospitais públicos, no SUS, nos postos de saúde, ele está investindo nas organizações sociais, que é um nome diferente, mas é uma política de privatização. Isso chama-se subfinanciamento? Subfinanciamento, não tem dinheiro. O governo federal, estadual e municipal, cada um tem uma destinação. Como é que o senhor faria na sua gestão? Nós queremos passar para 10% do produto interno bruto, financiamento para a saúde e também para a educação. É uma reivindicação histórica dos movimentos sindical e social, do movimento médico, dos profissionais da saúde. 10% do produto interno bruto do município, do estado, da União. Isso resolveria hoje o subfinanciamento do SUS.
A sua gestão também precisa ser democratizada com a eleição dos postos de saúde dos médicos. Sim. E garantir para os profissionais da saúde, que é uma luta histórica, as 30 horas semanais para todos os trabalhadores da saúde. E da educação, o governo Colombo não cumpriu o piso dos professores, destruiu a carreira do magistério e, exatamente não aplicando isso, desestimulou o estudo, porque massacrou o salário dos mestres, doutores e pós-graduados. Então, nós precisamos do 10% do PIB agora. Foi aprovado no Congresso Nacional o Plano Nacional da Educação para 10% do PIB para 2023. Não podemos mais esperar. O Brasil, só no orçamento federal, destina 42% de tudo que arrecada para pagar juro à agiotagem internacional das dívidas internas e externas. Precisamos suspender. Aqui em Santa Catarina, no Brasil, com a candidatura do Zé Maria, nós queremos fazer isso, que é o nosso candidato a presidente, e em Santa Catarina, e usar esse dinheiro para atender as reivindicações da saúde dos trabalhadores. Obrigado, candidato. Nós voltamos em instantes, vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para conversar com o candidato do PSTU ao governo de Santa Catarina, Gilmar Salgado. Em instantes, até já. Voltamos com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje contamos com a presença do candidato do PSTU, Gilmar Salgado. Candidato, no bloco anterior o senhor falava de algumas prioridades. Em seu governo também é prioridade defender a estatização das grandes empresas, o não pagamento da dívida externa, por exemplo, ou da dívida interna, melhor dizendo? Com certeza, Marcelo. A política econômica hoje no nosso estado e no nosso país está voltada exatamente para atender os interesses de um punhado de grandes empresários e banqueiros, inclusive empresas multinacionais, o caso da BMW que você citei anteriormente. Então, suspendendo o pagamento da dívida, né, até porque ela já foi paga muitas vezes. Santa Catarina... O senhor é a favor do calote? Calote é quando eu compro uma geladeira e não pago a prestação. Nesse caso, já foi paga a dívida. Então, não se trata de um calote, se trata de defender a soberania do Brasil e atender às reivindicações da nossa classe trabalhadora, que produz toda a riqueza, mas ela não é canalizada, né, para resolver os problemas da classe trabalhadora. Por que o senhor considera que a dívida já foi paga? A dívida já foi paga, já tem vários estudos, inclusive existe um grupo, né, no Brasil chamado Auditoria Cidadã da Dívida, que já teve uma CPI no Senado, que já deu fortes indícios, já tem alguns contratos analisados, que ela já foi paga muitas vezes. É uma verdadeira agiotagem e esse dinheiro sai da saúde e da educação. As pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, não tem maca, não tem médico, a gente vê sucessivamente pelo subfinanciamento. E esse dinheiro é canalizado para enriquecer, manda para o governo federal, paga lá, e o governo federal manda para bancos estrangeiros e enriquece banqueiro. Então, nós queremos transformar esse dinheiro para melhorar a vida dos trabalhadores, da juventude. Esse dinheiro é pago de impostos pelo brasileiro, pelo catarinense. Como é que se poderia transformar esse dinheiro? Como é que o senhor faria investimentos em transporte e em segurança pública a partir do instante que o senhor estatiza as grandes empresas e não paga a dívida, conforme o senhor já falou? Mas então, vamos à na verdade, questão. Não é que não pagar a dívida, já foi paga. Então, a gente suspende ela, usa esse dinheiro para a saúde, educação, para a segurança, inclusive, porque a questão da segurança pública... O investimento viria daí, então, nesses setores? A segurança pública hoje vai resolver, primeiro atender as necessidades da classe trabalhadora, da juventude pobre, da juventude negra. Hoje está sendo um verdadeiro extermínio da juventude, né? Um massacre que tem hoje, uma criminalização, né? Através das Forças Armadas. Então, usando essa verba, já diminuíram os problemas da violência da sociedade, garantindo o acesso à saúde, à educação, à faculdade. Hoje, Santa Catarina gasta só 2,5% do seu orçamento com a UDESC, que é a única faculdade estadual pública. O PSTU defende, junto com os estudantes, o movimento estudantil, o movimento social, estatizar todo o sistema CAF hoje que é privado, através de entidades filantrópicas, né, que é uma verdadeira isenção de impostos para os empresários, e transformar essas universidades, né, em pública e gratuita, o ensino superior, porque a educação e a mercadoria, a educação e a saúde, não pode ser tratado como a mercadoria, é um direito social. Eleito governador, como o senhor trabalharia então o aspecto da educação no Estado? Vamos mobilizar os professores, todos os trabalhadores, da sociedade em geral, a classe trabalhadora, para que ela exija a discussão do orçamento seja aplicado para atender a necessidade da saúde, da educação, da segurança, da moradia, e não mais ser canalizado para isenção fiscal para grandes empresários, não mais ser canalizado o orçamento, né, da dívida que eu falei anteriormente. Era 4 bilhões em 98, já pagamos 12, devemos 16, ou seja, é uma agiotagem. Tem que suspender esse pagamento e com a mobilização da classe trabalhadora, da população em geral, que tem todo o interesse em ver as suas necessidades serem atendidas, ela vai estar junto com o PSTU, porque nós queremos uma Santa Catarina para os trabalhadores. Candidato, qual a sua visão para a geração de empregos no Estado? Primeira questão fundamental
nesse país que está há mais de 50 anos que não se reduz a jornada de trabalho. A jornada de trabalho hoje no Brasil e Santa Catarina é uma das maiores. Santa Catarina é mais de 44, com as horas extras somadas, segundo o DIEESE, fez uma pesquisa recentemente. Além disso, nosso estado é campeão em acidente de trabalho, né, e também em doenças profissionais. Como gerar emprego, candidato? Reduzir jornada imediatamente para 36 horas semanais. Nós defendemos com o Zé Maria, candidato a presidente aqui em Santa Catarina. Em todos os estados a gente tem candidato. E com isso geraria milhões de empregos. Redução de jornada de trabalho. Como gerar mais empregos além disso? Exatamente. Gerar mais empregos. Além disso, além da redução da jornada de trabalho. Além disso, aplicar o orçamento do Estado num plano de obras públicas, construindo escolas, saneamento básico, mais rede de água, esgoto tratado, resíduos sólidos. Um verdadeiro plano de obras públicas, creche. Muitas mães hoje não têm ainda onde deixar seu filho, porque não tem vaga nas creches, tem filas e não tem vaga, só tem promessa em época de eleição, mas os candidatos são financiados pelos empresários e banqueiros, prometem mudança nas eleições só para ganhar o voto dos trabalhadores, da juventude e pobre, mas depois governam para ricos e poderosos e a nossa vida não muda. Em relação à questão da gestão pública, o senhor é contra as secretarias regionais de desenvolvimento? Defendemos acabar imediatamente com as secretarias regionais. Qual a sua proposta? São cabides de empregos, na verdade, e comitês partidários do governo atual, né, que servem para desviar dinheiro, inclusive, dos amigos empresários. Nós defendemos uma descentralização, né, que seja baseada na mobilização, ou seja, o orçamento vai ser debatido e decidido, deliberado, né, regionalmente e estadualmente, pelas instituições dos trabalhadores, o movimento sindical, o movimento estudantil, a sociedade, centros comunitários vão decidir aonde aplicar essa verba, porque hoje os 40 deputados fazem o mesmo jogo do governador, dos empresários e dos banqueiros, por isso que a situação não muda. Candidato, nós temos mais um minuto, suas considerações finais, por favor. Nós gostaríamos de agradecer o espaço aqui e pedir um voto para os candidatos do PSTU. Eu sou Gilmar, candidato a governador. A Cíntia dos Santos, nossa candidata a vice-governadora, uma professora lutadora, uma mulher negra da cidade de Criciúma. E nós queremos, então, também dizer que a sede do PSTU, né, lá em Criciúma, foi invadida como um ato político das criminalizações hoje dentro desse contexto que acontece. Nós estamos exigindo que essa invasão, que foi, na verdade, um atentado político lá em Criciúma, que seja apurado pelas autoridades. Não é a primeira vez que isso acontece, porque, como falei anteriormente, lutar é um direito. Nós estamos defendendo a classe trabalhadora nessas eleições, como o PSTU sempre faz no dia a dia. Nós acreditamos que a verdadeira solução para os problemas dos trabalhadores, para ver a sua vida melhorar, e temos um governo nosso, é continuar essa mobilização e organização dos trabalhadores. Então pedimos o voto do candidato Gilmar Salgado e Cíntia dos Santos, número 16, a nossa senadora Rosane de Souza, número 160, ao nosso candidato a presidente, o Zé Maria, um lutador, um metalúrgico, 40 anos de trajetória na luta, que nunca mudou de lado, número 16, junto a Cláudia Durans, nosso vice. Proteste nessas eleições. Obrigado. Vote no PSTU, vote 16. Pela sua presença, candidato Gilmar Salgado, do PSTU.